A luz que entrava pelas cortinas capturava as partículas de poeira dançando no ar, conferindo ao quarto uma qualidade etérea e nebulosa. Parei perto da cômoda, minha mão se estendendo para pegar meu relógio, quando notei o espaço vazio, um vazio onde sempre havia uma de nossas fotos de casamento. Meu coração pulou uma batida, não tanto por nostalgia, mas por confusão. Por que ela teria movido? Ana, chamei, minha voz ecoando levemente no silêncio do nosso quarto. Nenhuma resposta. Ela provavelmente ainda estava na aula de yoga. Com uma expressão de descontentamento, tentei lembrar se ela havia mencionado reorganizar as coisas. Ela não havia. Pelo menos, não para mim. Meu olhar percorreu o quarto, pousando em nada de extraordinário, exceto por aquela moldura faltando. Isso me incomodava, uma coceira que eu não conseguia coçar. Determinado a descobrir o que estava acontecendo, fui ao sótão buscar a antiga câmera de vídeo que usávamos para segurança antes de atualizarmos para um sistema digital. Era arcaica, mas serviria bem para minhas necessidades. Passei a melhor parte da tarde configurando-a em um canto discreto do nosso quarto, escondendo-a atrás de uma pilha de livros velhos e uma planta em vaso. As semanas passaram. A câmera permaneceu quieta, coletando os segredos que nosso quarto guardava enquanto eu me jogava no trabalho para evitar enfrentar o crescente nó no meu estômago. Cada noite, Ana me recebia com um sorriso, mas seus olhos pareciam distantes, distraídos. Eu estava imaginando isso ou havia algo que ela não estava me dizendo? Finalmente, incapaz de suportar mais o peso da suspeita, recuperei a câmera enquanto Ana estava fazendo compras. Minhas mãos tremiam enquanto a conectava ao meu laptop, meu coração batendo forte nos meus ouvidos. A reprodução estava granulada e, a princípio, mostrava nada além da normalidade de nossas vidas diárias. Minha respiração vinha em curtos e rápidos suspiros enquanto eu avançava rapidamente por horas de gravação. E então, lá estava. Em um dia em que estive fora para uma sessão, a porta do quarto rangeu ao abrir, e Ana entrou não sozinha, mas com ele. Meu pai. O choque foi visceral, um soco no estômago. Eu assisti, paralisado, enquanto eles riam juntos, a familiaridade deles uma traição brutal. Então, Ana trocou de roupa e vestiu algo preto e brilhante, um traje de látex que se grudava a ela como uma segunda pele. Os olhos do meu pai a devoravam, e senti a bile subir na minha garganta. A filmagem continuou, suas ações uma imitação grotesca de intimidade. Eu já tinha visto o suficiente. Meu pai. Minha esposa. As duas pessoas em quem mais confiava, juntas na mais íntima das traições. A raiva superou o choque. Eu precisava agir, fazer com que eles sentissem uma fração da dor que rasgava meu peito. As sementes da vingança começaram a crescer naquele momento sombrio, se desenvolvendo rapidamente enquanto minha mente girava com possibilidades. Eu a destruirei, sussurrei para o quarto vazio, minha voz uma mistura de tristeza e determinação. A câmera capturou a traição suprema, e com ela, o fim da vida que conhecia. Enquanto eu sentava ali, planejando, a certeza do que precisava ser feito se estabeleceu sobre mim como um manto. Ana e meu pai haviam feito suas escolhas, e agora, eu faria a minha. Nós nos divorciaríamos, isso era certo. Mas primeiro, eu desmontaria a vida que ela amava, pedaço por pedaço. Ela se arrependeria do dia em que decidiu me trair. E quanto ao meu pai, ele perderia mais do que jamais poderia compreender. O sol se pôs abaixo do horizonte, lançando longas sombras pelo quarto. A escuridão lá fora espelhava que existia dentro de mim. O palco estava montado, e os atores, sem saber, estavam prontos para o ato de abertura da minha vingança. Na manhã seguinte à descoberta da traição, a casa parecia mais fria, como se absorvesse o frio da minha nova determinação. Eu estava sentado à mesa da cozinha, meu café intocado, esperando Ana voltar de sua corrida matinal. Cada segundo passava com uma clareza agonizante, cada um se estendendo mais do que o anterior até que, finalmente, o som da porta da frente se abrindo quebrou o silêncio. Mark? Você está em casa? A voz de Ana, alegre e desavisada, flutuou pelo corredor. Na cozinha, chamei, minha voz firme apesar da tempestade que rugia dentro de mim.
Ela apareceu na porta, uma leve camada de suor na testa, o cabelo preso em um rabo de cavalo apertado. Você acordou cedo. Não dormiu bem? Ela perguntou, a sobrancelha franzindo-se levemente enquanto se aproximava de mim. Não muito, respondi, meus olhos fixos em seu rosto, procurando qualquer sinal de culpa. Precisamos conversar, Ana. Seu sorriso vacilou, e ela hesitou, um copo de água a meio caminho dos lábios. Sobre o quê? Havia uma tensão perceptível em sua voz agora. Sentar, disse, meu tom não deixando espaço para discussão. Ela obedeceu, seus movimentos cautelosos ao ocupar o assento em frente a mim. O que está acontecendo, Mark? Você está me assustando. Respirei fundo, o peso das palavras pressionando-me. Eu sei sobre você e meu pai, disse de forma direta, observando-a de perto. A cor se esvaiu de seu rosto, seu copo tilintando suavemente ao ser colocado sobre a mesa. E não sei do que você está falando, ela gaguejou, mas seus olhos não podiam encontrar os meus. Não minta para mim, Ana. Eu vi os vídeos. Instalei uma câmera, confessei, minha voz aumentando com cada palavra. Seus olhos se arregalaram de choque, a mão cobrindo a boca. Oh Deus, Mark, eu. Por quê, Ana? Interrompi, meus punhos cerrados sob a mesa para conter a raiva. Por que ele? Por que me trair assim? Lágrimas se acumularam em seus olhos enquanto ela lutava por palavras. Aconteceu, e eu estava sozinha, você estava sempre trabalhando, e ele estava lá. Foi um erro. Sinto muito, Mark. Um erro? Com meu pai. A absurdidade de sua desculpa alimentou ainda mais minha raiva. Há quanto tempo? Vários meses, e eu queria te contar, mas... Mas o quê? Você achou que nunca seria pega? Empurrei minha cadeira, levantando-me abruptamente. Você estragou tudo, Ana. Nossa família, tudo. Ela se estendeu, a mão tremendo. Por favor, Mark, podemos consertar isso. Não há nós para consertar. Acabou, declarei friamente. Quero você fora desta casa até hoje à noite. As lágrimas dela agora fluíam livremente, todo o seu corpo tremendo. Por favor, não faça isso. Eu te amo. Guarde isso. Não quero ouvir mais, disse, interrompendo-a, vou falar com o advogado hoje. Nós vamos nos divorciar. E acredite em mim, Ana, você vai se arrepender do que fez. Com isso, deixei-a chorando à mesa, seus apelos se desvanecendo atrás de mim enquanto subia para empacotar suas coisas. Cada peça de roupa dobrada, cada bolsa cheia era um alívio catártico para a traição que ardia como uma ferida aberta. A casa em breve estaria vazia, e com isso, o primeiro ato da minha vingança estaria completo. Ana perderia o lar que construímos juntos, e quanto ao meu pai, sua vez estava chegando. Ele pagaria caro por seu papel nessa traição. O plano estava apenas começando a se desenrolar, e quando eu terminasse, nenhum deles esqueceria o preço de seu engano. A tarde estava demais tranquilas enquanto eu estava sentado na sala, olhando em branco para os espaços vazios onde as coisas de Ana estavam uma vez. O ar parecia diferente, carregado com o gosto amargo da vitória misturado à perda. Meu telefone vibrava incessantemente na mesa ao meu lado, mas eu ignorei, sabendo que era Ana, talvez tentando salvar o que restava de nós. Mas era tarde demais para isso. Finalmente, peguei o telefone, silenciando-o, mas não antes de ver um nome diferente piscando na tela. Era meu pai. Respirando fundo, atendi. O que você quer? Mark, ouvi sobre o que aconteceu. Precisamos conversar, ele disse, sua voz anormalmente calma. Não há nada para discutir. Você me traiu, pai. Você e Ana. Como pôde? Minha voz estava firme, mas por dentro, a turbulência se agitou. Filho, eu sei que cometi um erro terrível. Não foi certo. Quero reparar isso. Reparar? Como você pode achar que pode consertar isso? Interrompi, a raiva ressurgindo. Por favor,
deixe-me explicar. Eu vi tudo, pai. Os vídeos não mentem. Eu o interrompi, minha voz subindo. Você destruiu nossa família. Houve um suspiro pesado do outro lado. Eu sei, e sinto muito, mais do que você pode acreditar. Podemos nos encontrar? Cara a cara. Relutantemente, concordei. Se nada mais, confrontá-lo me proporcionaria o fechamento que eu precisava para seguir em frente e intensificar meus planos de retribuição. Nos encontramos no antigo pier de pesca, um lugar carregado de memórias de tempos melhores. Ele já estava lá, parado na beira, olhando para a água. Mark, ele começou quando me aproximei, virando-se para me encarar. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto marcado. Não quero suas desculpas, pai. Quero saber por quê. Por que ela? Por que você fez isso? Minha voz estava fria, distante. Ele olhou para baixo, suas mãos tremendo levemente. Eu também estava sozinho. Depois que sua mãe faleceu, eu me perdi. Ana estava lá, ela ouvia, parecia entender. Nunca quis te machucar. Isso é para me fazer sentir melhor, eu escarneci. Vocês dois me traíram. Eu sei, e vou me arrepender disso pelo resto da minha vida, ele respondeu, sua voz quebrando. Eu o encarei, o homem que um dia admirei acima de todos, agora nada mais do que um estranho para mim. Você vai pagar por isso, pai. Eu vou garantir. Mark, por favor. Não. Acabou. Fique longe de mim. E se você ainda tiver alguma decência, tornará este divórcio fácil para ela. Porque se não fizer, eu vou garantir que sua vida se torne um inferno. Ele assentiu lentamente, resignado. Farei o que você pedir. Virando-me, deixei-o lá, um homem quebrado olhando para a água. Enquanto caminhava de volta para o meu carro, um plano começou a se formar em minha mente. Ana estava fora de casa, e meu pai estava desmoronando. Mas isso não era suficiente, não ainda. Eles haviam tirado algo irremediável de mim, e eu pretendia devolver o favor. Minha vingança apenas começara, e quando eu terminasse, ambos desejariam nunca ter me cruzado. O ar fresco da manhã tingia as bordas do céu enquanto eu dirigia para o lugar onde tudo acabaria. Minhas mãos seguravam o volante, cada curva calculada, cada pensamento mais afiado que o anterior. O plano estava definido, as peças em movimento, e o grande final aguardava-as onde tanto Ana quanto meu pai enfrentariam as consequências de sua traição. Cheguei à cabana nos arredores da cidade, um lugar escondido de olhos curiosos, o cenário perfeito para o que precisava ser feito. À medida que me aproximava, pude ver pela janela que ambos estavam dentro, convocados sob o pretexto de uma reunião familiar urgente. Passei pela porta, o peso da minha determinação firme em meu passo. Mark, você nos pediu para vir. Sobre o que é isso? A voz de Ana tremia, sua figura tensa e cautelosa. Sentem-se, os dois. Meu comando foi afiado, não permitindo discussão. Eles trocaram um olhar, o desconforto escrito em seus rostos, antes de se conformarem. A voz do meu pai quebrou o silêncio. Mark, se isso é sobre... É sobre a finalização, eu interrompi, minha voz firme. Eu sei o que vocês dois fizeram, não apenas a mim, mas entre vocês. O rosto de Ana empalideceu. Mark, já passamos por isso. Não, eu a interrompi, puxando um monte de fotografias e jogando-as sobre a mesa. Elas flutuaram como folhas sombrias, cada uma um testemunho da traição deles. Fotos não apenas da câmera que mencionei, mas outras tiradas ao longo dos meses. Veja, eu soube sobre o caso muito antes do que você pensa. E também sei sobre o dinheiro que você tirou, Ana, das contas da empresa, e você, pai, sobre os acordos que quebrou debaixo da mesa. O choque deles era palpável, a traição exposta não apenas a mim, mas a cada um deles. Você estava nos vigiando todo esse tempo? A voz de Ana era um sussurro, a descrença gravada em seus traços. Sim. E estive planejando. Planejando como desmontar tudo o que vocês valorizam.
Eu me inclinei para a frente, meus olhos fixos nos deles. Ana, suas contas estão congeladas, a evidência da sua apropriação indevida foi entregue à polícia. Você será presa em breve. As mãos dela voaram até a boca, as lágrimas começando novamente. Meu pai começou a se levantar, a raiva substituindo seu choque. Você não pode fazer isso conosco, com sua própria família. Levantei-me para enfrentá-lo, minha presença o obrigando a se sentar de volta. E você, pai? Seus sócios agora estão plenamente cientes de suas negociações desonestas. Você encontrará seus bens apreendidos e sua reputação destruída até o final do dia. Isto é loucura, Mark. Esta é sua família. Seu apelo era desesperado, um contraste gritante com a figura autoritária que ele uma vez foi. Família, eu escarneci, a palavra amarga na minha língua. Isto, eu gesticulei entre nós, não é família. Isso era uma fachada, uma que vocês dois quebraram. Enquanto eles processavam a gravidade da situação, a porta se abriu abruptamente, e policiais entraram. Eles se moveram diretamente para Ana, algemas em mãos. Mark, por favor, não faça isso. Sinto muito. Ana gritou enquanto era levada, seus apelos ecoando vazios na cabana esparsa. Meu pai olhou para mim, o homem que me ensinou tudo, agora aprendendo sua última lição com seu filho. Mark, e quanto à redenção? E quanto ao perdão? Esta foi minha redenção, pai. Quanto ao perdão, pergunte a si mesmo por que você não o receberá de mim. Com os oficiais esperando, entreguei a eles uma pasta, o último pedaço do meu plano. Tudo o que vocês precisam está ali. Enquanto eles levavam meu pai embora, seu olhar derrotado encontrou o meu pela última vez. A porta da cabana se fechou atrás deles, o som final, como o fechamento de um longo e doloroso capítulo da minha vida. Fiquei sozinho no silêncio que se seguiu, a luz da manhã agora se estendendo pelo chão. O ar parecia diferente, mais limpo, quase. Eu havia feito o que era necessário, a traição vingada com precisão implacável. Ao me virar para sair, o primeiro verdadeiro fôlego de liberdade encheu meus pulmões, o horizonte amplo e claro à minha frente. O passado ficou para trás, e embora o caminho à frente fosse incerto, era meu para moldar.